Oyalcha, Oyal, Oyalcha, Oyal, Oyalcha, Oyal, porque Tu é o nosso Pai, e assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Gratidão por tudo, Papai. Gratidão pela palavra que todos os dias Tu tem dado. Tu és a nossa alegria, a nossa força. Em Ti nós nos apoiamos, Papai. Confiamos na Tua mensagem, na Tua palavra. Fala com o Teu povo mais de uma vez. Nos instrua, capacita-nos, Pai, para que possamos estar prontos. Porque sabemos que esse tempo agora é um tempo de embelezamento. Sim, papai. E queremos, Papai, estar da forma que Te agrada, Papai. Sim. Em nome de Jesus. Eu Te peço que Tu abençoes a vida do nosso mensageiro, dos irmãos que ainda estão por vir, Papai. Eu Te peço que Tu esteja, Papai, tirando toda a barreira, tudo que impede os irmãos, Papai, de tomar a decisão de estar vindo para a Tua casa, para perto da mensagem. Eu Te peço, Papai, que no nome de Yalcha, todo mal seja repreendido. Em nome de Yalcha. Gratidão por tudo, Papai. Gratidão. Que Tu esteja falando conosco de voz audível. Sim, papai. Em nome de Yalcha, nosso Mashiach. E assim Seja feita a vontade do Papai Yalcha. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. E assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Assim seja. A paz de Yalcha, meus amados irmãos. Hoje, dia 14 do 4. 14 do 4. 144. Hoje, dia 14 do 4 de 2023. Quero falar para os irmãos que cada dia Ial tem visto o nosso esforço e tem visto o esforço de cada um. Mas tem alguns irmãos que não estão se esforçando tanto. É necessário se esforçar. E eu quero aqui, meus irmãos, lembrá-los que a palavra em Lucas 12:12 que diz, né? Pois o Espírito de algo vos fará lembrar, naquele momento, que deveis dizer. Irmã Kátia, você consegue lembrar de algo que você não estudou? Não. Não tem como. Eu não estudei, eu também. E não é sorte. Não vai chegar lá e fazer, vamos fazer o supletivo aqui, e tem tantas questões, vão responder aqui, né? Vai na sorte. Não, não funciona assim. Existe um esforço, uma dedicação. Na semana passada, meus irmãos, nós pegamos a passagem de Números 35, e nós falamos sobre a questão das tribos. Lembra disso? E eu quero relembrar aqui os irmãos que estavam aqui. Irmã Adriana, quando nós falamos das tribos de Israel, qual o nome da tribo que foi escolhida para servir a Ial? Você está perguntando ou você está afirmando? Levi. A tribo de? Levi. Agora eu pergunto, todos da tribo de Levi, irmã Marinalva, todos da tribo de Levi serviam dentro do santo lugar? Não. Por quê? Só Levi que era o sacerdote? Só Levi? Levi era o sumo sacerdote? Levi era o sumo sacerdote?
Levi é filho de Jacó. A tribo é Levi, é porque é filho de Jacó. Mas Levi era sumo sacerdote? Quem era o sumo sacerdote que Al escolheu? Arão, exatamente, era Arão. E Arão a gente sabe que é a representação de quem, Marinaldo? Não, de Yahshua Micael, a representação de sumo sacerdote. Quando se fala de sumo sacerdote, a gente sempre tem que lembrar de Yahshua. Por quê? Porque era necessário que o espírito que saiu de dentro de Al entrasse dentro daquele que exercia a função sacerdotal. É a unção da consagração. Então a palavra em Salmos fala assim, olha, derramando óleo sobre a cabeça de Arão e escorrendo até a barba e até as golas das suas vestes. Por que ele fala isso? Porque o óleo da unção ele pega cabeça, barba e peito. Por que pega no peito, irmão Moacir? Por que o óleo, quando escorre, atinge também a parte do peito? Exatamente, porque Ial precisava se lembrar das 12 tribos de Israel, e a unção de consagração caía também no efode. E quando cai na cabeça, a representação de quem? Seres celestiais. Quando cai na barba, os filhos de Adão que pertencem à cabeça. Vamos falar ali, Esmirna, tá? Então, quando falo cabeça, a gente lembra a cabeça de ouro da estátua de Nabucodonosor, a cabeça de ouro. A cabeça de ouro é a esposa. Mas a gente sabe muito bem que Pérgamo, a era de Pérgamo e a era de Sardes, elas são pratas. Pode. E tanto ela como, presta atenção aqui, irmãos, tanto ela, a era de Esmirna, como a era de Filadélfia, Pérgamo e Sardes, elas são a junção do número das tribos. 144 mil sai dessas quatro eras. Certo, irmã Cláudia? Sabe disso? Então tá. Então, a unção escorre sobre os filhos, que um dia iriam exercer a função dentro do templo. Mas era o templo terreno? Não, era o templo celestial. Agora eu perguntar aqui o irmão Caleb, por que Levi, a tribo de Levi, melhor dizendo, por que Arão com seus filhos, por que somente Arão e os filhos de Arão poderiam servir no templo? Porque somente os filhos de Arão poderiam servir no templo, somente eles, e não os outros. Mas qual que é a representação que a gente faz? Somente os filhos de Yahshua poderiam servir no templo. Isso foi o que nós analisamos na reunião passada. Que antes era quantas tribos? Ainda é 12? É 12 ainda. Mantém 12. Mas as 12 tribos antes eram 12 filhos de Jacó. Mas no tempo de hoje é como se fosse um filho somente. Quem? Quem? Irmão Carlos Vinícius. Faço. As 12 tribos de Jacó lá atrás é a condição dos 12 filhos de Jacó. No tempo do fim é como uma só de lá de trás representasse as 12 no tempo futuro, no tempo do fim. E qual tribo? Tribo de Levi. Ok? A gente viu isso aqui semana passada, mas a gente vê em Apocalipse 7 que está dizendo o quê? Está dizendo que está sendo marcado
12.000 de cada tribo dos filhos de Israel. Mas como todos eles agora vão servir no templo, as 12, todos eles é como se fosse uma, que é Levi. Compreende? Então tá. Então vamos para a segunda pergunta. Só voltei para a gente relembrar o ponto. O desafio é do dia 23/11/2022. Pergunta de número 2 foi dito assim, foi perguntado assim. Aí eu vou perguntar à irmã Clarice. Irmã Clarice, quantas cidades refúgios foram escolhidas? Não. Sim, certo. Gratidão, certinho. Certinho. 6 cidades refúgios. Certinho. Aí, você lembra de quê? Você lembra da cidade refúgio hoje. Agora vamos trazer para o tempo de hoje. Vamos relembrar aqui. Irmãos, olha. Cidade refúgio. Lá atrás, na antiga aliança, servia para quê? Para aquelas pessoas que tinham tirado a vida de alguém, mas sem intenção. Isto, muito bem, meu irmão. Alguém que tirou a vida de uma outra pessoa sem a intenção de matar. Então foi avaliado ali pelo conselho e fala, bom, não teve intenção, mas essa pessoa tem que ir para a cidade de refúgio, não é isso? Então tá. Quanto tempo essa pessoa ficava lá, irmão Leonardo? Até que o sumo sacerdote da época tivesse morto. Certo? Estou vendo que os irmãos estão captando bem. Isso é bom. Mas, quantas cidades, além das 6, foram separadas para a tribo de Levi? Irmão Robson Magela. Quantas cidades foram separadas? É uma pergunta acréscimo aqui no desafio. Quantas cidades foram dadas para os levitas naquela época? Quantas cidades? Além das 6 que são a refúgio. Tem mais uma quantidade. Eu quero saber qual que é a diferença, a quantidade de cidades que foram dadas além das 6 cidades refúgio. Não estou lembrando agora. Você pode me explicar? Posso? Boa tática. Claro, posso te explicar com maior alegria. Mas antes de explicar, eu quero saber se outro vai saber, tá? Aí eu vou explicar. Irmão Gilson. 30. Não. Por que você falou 30? De onde você tirou? Deixa eu entender. Ah, você chutou, irmão? Ah, me ajuda aí. Não chuta não. Pensa. Não sabe, fala. Não sei. Irmão, já vai chegar respondendo. Irmão Robson. Não lembra. Irmã Angélica. 24. Não. E eu falei semana passada. Foi 36? Não? Irmã Cláudia. 48. Eu falei, além, exceto as cidades refúgio, são quantas? Você falou com ela? Então fala. 3 do lado de Siquém e 3 em Canaã? Do lado de Canaã? Atravessando o Jordão. São 6, mas eu quero saber o restante é quanto? 48 menos 6? 42. 42.
Então, quantas cidades foram dadas? Total, 48. Total, 48. Está certíssimo. Certíssimo. Mas 6 cidades eram para instalação daqueles que cometeram crimes, sem intenção. Agora, por que 48? Por que 48? Por que 48 cidades? Irmã Esther, por que 48 cidades, irmã Esther? Então, quando a gente pensa em 48 cidades, a gente lembra de quê? Não sabe? Pergunta a sua mãe. Pergunta a sua mãe. Também não. Irmão Leonardo. Irmão Robson Magela. Vou voltar lá para o irmão Robson, que aí a gente vai entrar na explicação para o irmão. Quando fala 48, a gente lembra de quê, irmãos? É tão simples. Fala mais alto. Não necessariamente. Que você fala assim, ó, Ial separa uma tribo para ele e entrega 48 cidades para a tribo que é para servir a Ial. Por que ele entrega 48 cidades para a tribo para servir Ial? Eu quero que os irmãos façam conexão no tempo de hoje. O que isso significa no tempo de hoje? Isto, começou bem. Os que permaneceram com ele, foi entregue para ele. E isso equivale a quanto do número do exército total? Opa, 1/3, irmão. 300. Ó, 1/3 foi deixado nele, né? A conexão da escritura é o seguinte, ó, presta atenção. Lá atrás foi determinado 48 cidades para os levitas. As tribos que tinham mais cidades, com mais posse de cidade, elas davam mais. E quando chegou o número final, viu-se que os levitas ficaram com 48 cidades para eles, sendo que 6 era para atendimento da cidade, chamada cidade de refúgio. Ok? Por quê? 48 fica nele, porque a lei, a organização das cidades apontava para aquele que ia ficar nele, a quantidade que ia ficar nele, porque isso já estava acontecendo no céu. Isso é para os irmãos entenderem a sabedoria de Ial, porque lá em cima, 1/3 dos 144 mil foi lançado aonde? No abismo. Judas os 6, restaram 96. Destes 96, mais 1/3 é traidores, vamos falar assim, vai após Emanuel, e 1/3 fica nele. Isso está onde? Em qual profeta, irmão Caleb? Qual profeta que descreve esses 3 grupos separados? Aqui é, como se diz, né? Aqui é a artilharia pesada. Aqui os irmãos têm que saber, coisas básicas têm que saber. Irmão Leonardo, qual passagem que eu comprovo isso? Nós falamos semana passada, papai falou uns dias para trás, muitos estudos já foi trazido. Recentemente o irmão Shaul comentou. Irmã Adriana. Eu lembro de Irmial 52 e lembro de Ezequiel 5. Nenhum dos dois? Não. Irmã
Irmã Marlene. Zacarial. Zacarial 13. Aí eu ainda falei com os irmãos assim, ó, põe uma barra no meio do 1 e do 3, vai ter um terço. Zacarial 13. Aí eu falei assim, ó, põe uma barra no meio, vocês vão ver um terço, tá? O livro, o capítulo está apontando que ali está informando de um terço, que é lançado fora, é traidor e é deixado nele. Hã? Não é coincidência, porque o Espírito, quando conduziu Martim Lutero para organização da Bíblia, os capítulos e versículos, o Espírito ele conduziu mostrando a inteligência dos números, para que os pequeninos viessem identificar lá na frente que estava falando deles, em pequenos detalhes, né? Então, ou seja, em Zacarial 13, vamos abrir? Para relembrar, para fixar? Irmão Caleb. O irmão Caleb anda com o irmão Jonathan. Tem que ficar afiado igual o irmão Jonathan. Zacarial, capítulo 13. Qual página, irmão? 1680? Zacarial 13. Irmão Caleb, qual que é o nome da sua esposa mesmo? Ana. A Ana estuda também, né, Ana? Bom que nós vamos perguntar também para a Ana. Aqui o que tem mais tem a Ana, né? Ana não falta, né? E 3 anos, né? Zacarial 13, versículo 7, diz assim: espada, levanta-te contra o meu pastor e contra o homem meu companheiro. Isso aqui, essa passagem aqui é o que, irmão Caleb? Esses dois trechos aqui, ela significa o que? Me explica ela. Espada, levanta-te contra o meu pastor e contra o homem meu companheiro. Mas eu quero que explique, traduz isso aqui na linguagem de sábios, porque um leigo lendo isso aqui fala assim: espada, levanta-te contra o meu pastor. Isso aqui deve ser uma espada que levantou lá com o pastor de Zacarias quando ele estava pastoreando o rebanho lá. Aqui tem uma referência muito tremenda antes das pedras. Isso aqui já foi falado arduamente. E isso aqui nos áudios, tem muitos irmãos que nos áudios eles já captaram. Espada, levanta-te contra o meu pastor. E a sexta-feira é para isso aqui, ó. Arguir sobre esses detalhes para os irmãos que chegaram ficar afiado. A irmã Flávia está doidinha para responder aqui, ó. A irmã Flávia está doidinha para responder. Irmão Robson, Santa Catarina. E aí? E aí? O que tem, Alves? Não, eu quero que os irmãos traduzam isso aqui para mim. Eu quero que esse versículo seja explicado aqui para mim. Eu não sei, eu quero saber o que está querendo dizer isso aqui. O que é isso aqui? Que arduamente foi ensinado. Irmã Angélica. Essa passagem é referente quando o papai estava no monte, orando, um pouco antes de ser levado para... Porque ele estava prestes a ser levado para ser enmadeirado.
Ele fez uma oração e ele pedia para ir ao invisível separasse ali o espírito dele. Aí ele fala, refere-se a isso, separar o espírito da alma. Você explicou, mas não foi tão bem, né? Nesse ponto, você quase chegou lá, faltou só um pouquinho, mas você entendeu o sentido, é separar um do outro, pronto, mas eu quero que explique isso aqui, para mim saber se os irmãos estão entendendo o que está sendo ministrado, porque se o papai volta nessa mensagem, os anciãos voltam nessa mensagem, você tem que saber o que está falando. Você identificar que espada é a palavra de Yal, que o pastor é Yalcha, que o companheiro é Yal visível, é fácil, todo mundo aqui já identificou. Eu quero saber a tradução dessa passagem que arduamente foi ensinado. Irmão Edgar. Espada levanta contra o meu pastor e contra o homem do meu companheiro. Isso aqui está referindo Yalcha, aqueles dois. Deixa eu só lembrar a passagem do irmão. Eles foram separados, porque ele pegou e jogou o manto. Isso. É isso aí, vai, continua. Isso aqui é como o papai Yal visível voltou para a luz inacessível. Isto, meu irmão. Muito bem. Esse é o momento que Yal visível voltou para a luz inacessível, separando a alma do espírito. A palavra separou o pastor e Yalcha, o espírito, do companheiro, a alma. É a representação de Raial e Yalcha, que era o servo dele que estava aprendendo ali a ser profeta. Ou seja, a gente está falando de Eliseu, tá? Yalcha Eliseu. Aí ele faz o quê? Ele fala, meu pai, porque o mestre está indo embora, e ali é separado os dois. É essa passagem aqui, ó. É uma representação de quando Elias sai e Eliseu fica. Aí fica. Aí qual que eu queria que os irmãos falassem? Irmão, essa passagem aqui é o que? Está dizendo que a espada, que é a palavra de Al, ela é tão penetrante, capaz de separar a alma do espírito. Sendo assim, essa passagem está dizendo que a alma foi separada do espírito pela palavra de Al. Pronto. A única que pode. No madeiro. Que apontando para o madeiro, que naquele momento ele fala, pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ele vai para a luz inacessível e o espírito fica com o corpo. Ou seja, separou os dois. Certinho? Agora estão afiados. Essa passagem aqui, ó, leu isso aqui, irmão? Espada, levanta-te contra o meu pastor, contra o homem meu companheiro. Separou a alma do espírito. Quem que separou? A palavra de alma. Pronto. Tem dificuldade não. Beleza? Vamos lá. Espada, levanta-te contra o meu pastor e contra o homem meu companheiro. Palavra de Yal dos exércitos. Fere o pastor e que as ovelhas sejam dispersadas. Eu voltarei minha mão contra os pequenos. E acontecerá em toda a terra que 2/3 serão exterminados e que o outro terço será deixado nele. Farei esse terço, o terço que ficou nele, os 48 mil, farei esse terço entrar no fogo, purificá-lo-ei como purifica a prata, e prová-lo-ei como se prova o ouro. Viu? Então esse último terço, os 48 mil, eles precisam ser o quê? Purificados no fogo. Aí eu pergunto, desses 48 mil que ficaram nele, irmã Clarice, quantos que desceram? Não, irmã. Ué,
48 mil ficou nele, aí desceu 96. Você respondeu agora há pouco, e eu acho que é isso que você confundiu do seu estudo. 36 mil, é isso que você confundiu. Foi, a anotação que você fez foi 36 mil que desceu, que a gente pegou lá, 48 mil deixado nele. Por que 36? Porque a tribo de Benjamim ficou, não desceu. 36 mil. Fala assim, desceram mais, mas eu falo 36 mil que foi deixado nele, que é dele, fiel a ele, de Yausha Micaial, desceu com ele. 36, parte dele, porque a gente sabe muito bem que o restante, além daqueles que foram lançados no abismo, presta atenção, o restante, além daqueles que foram lançados no abismo, são quantos? 48 mil, foi lançados no abismo, e sobra 96, só que a gente está conversando sobre aqueles que ficaram no sumo sacerdote, 48 mil, tá? 12 mil fica lá em cima, tribo de Benjamim, e 36 mil desce para a terra com ele. Só que a gente sabe que a peregrinação no deserto, eles vão se perdendo no caminho, restando no tempo de hoje 96. Entendeu? Ou seja, o restante dos nossos irmãos celestiais vão ter que enfrentar a morte na terra, porque nós também vamos enfrentar a morte no céu, mas sairemos daqui corpo vivo. A gente não se afastou, a palavra era assim, olha, não ficai indo de tenda em tenda, papai explicou, não vá de tenda em tenda, ficar aqui, mas tem aqueles rebeldes que pulava de tenda em tenda, era para ficar e permanecer, mas uns queriam se aventurar, e com isso foram se dispersando, foram ficando espalhados, mas nós que permanecemos com ele o tempo todo, ainda que um nasceu mais longe e outro mais perto, quando ouvimos a sua voz, logo nos achegamos para perto. Por quê? Porque a voz do nosso pastor é inconfundível. É verdade. Tá? Certo? Então toda palavra ela tem uma conexão, porque você falar assim, por que foi dado 48 cidades para a tribo de Levi? Por que não entregou para ele 20 cidades, 60 cidades, 100? Por que logo 48? Porque logo 6 cidades de refúgio, e não 2, não 4, não 5, não 10. Porque a palavra sempre, e Yahweh quis fazer um projeto apontando para o tempo do fim. Hoje a cidade de refúgio é onde? Irmão Robson Magela. Onde é a cidade de refúgio até hoje? Não, onde que é a cidade de refúgio hoje? O altar do incenso. Entendeu, irmãos? Ou quem não sabe disso? Por que eu estou afirmando, irmão Eudo? Por que eu estou afirmando que a cidade de refúgio é lá? O que aconteceu para a cidade de refúgio ser lá? Aqueles que estavam no seio de Abraão foi levado para lá. Isso. Exatamente. Cidade de refúgio, irmão Oswaldo, fala de novo bem alto para todo mundo ouvir. Para que serve a cidade de refúgio? Irmão Oswaldo respondeu certinho. Para que serve? Para acolher aqueles que viram a vida do próximo sem intenção. Sem intenção. Aí o irmão Leonardo respondeu, era necessário então que ele ficasse lá até a morte do sumo sacerdote. Agora eu pergunto para o irmão André, qual sumo sacerdote é esse que precisava morrer? Papai Alto e Alto Visível. Exato, Papai Alto e Alto Visível, muito bem. Aí, quando Papai Alto e Alto Visível morre, qual o sumo sacerdote
vai resgatar aqueles que estão na cidade de refúgio, seio de Abraão? É o espírito, né? Porque a alma foi para a luz inacessível. Isso. E foi lá e apregou para aqueles espíritos de prisão. Exatamente. Desceu lá pregando ali para aqueles, pregando o evangelho eterno, e eles aceitaram, subiu com eles para debaixo do altar do incenso. Ali ainda permanece como guardados para a cidade, que ali é a cidade de refúgio, mas eles estão como alma vivente, certo? Todo mundo aqui está tranquilo nesse entendimento? Irmã Adriana e esposa do irmão Leonardo, está tranquila? Irmã Esther, você balançou a cabeça meio assim? Qual que é a dúvida? Pode falar, não tem problema não, aproveita agora. Tem não? Irmão Carlos Vinícius, está tranquilo? Hã? Deixa eu ver se eu aqui na cidade de refúgio, 48, então é a representação de cada um desse. Como é que é? A cidade de refúgio representa cada um daqueles livros de texto lá. Não. A cidade de refúgio são só 6. 42 cidades é para os levitas viver mesmo, mas 6 era para guardar esses que mataram sem intenção, até a morte do sumo sacerdote. Bebe água aqui, irmão. Até a morte do sumo sacerdote. Entendeu? Agora eu pergunto, você entendeu, irmão Leonardo? Não está relacionando com o que você falou com relação aos filhos, né? 48 cidades de refúgio. Não é 48 cidades refúgio. Não, 48 cidades. 48 cidades eles receberam como herança, para viver, para cultivar ali os seus animais, porque eles recebiam, né? Para trabalhar, mas eles serviam somente a Ial. O serviço deles era totalmente para Ial. Então eles recebiam ali os dízimos do povo, a maior parte ficava com os levitas. O dízimo dos dízimos era entregue para os sumos sacerdotes, e parte também entregue do dízimo para os sacerdotes. Está entendendo? Então, ou seja, eles puderam ali ter a sua vida. Está entendendo? Para que 6 cidades eles também cuidassem, para aqueles que estavam ali sendo acolhidos por esta condição. Tá ok? 6 cidades refúgios. Então percebe que eram muitas pessoas que, por algum acidente, porque acontecia do rapaz estar brincando, vou ali matar um passarinho, igual Davi, aí pegava fundo e errava e acertava alguém, matava, não teve intenção, aí levava para a cidade de refúgio. Está entendendo? Sendo assim, quando o sumo sacerdote morria, podia ir lá e resgatar aquele que estava na cidade de refúgio, fazendo com que ele voltasse para a sua terra. Entendeu? Mas enquanto isso não acontecesse, ele não podia sair de lá, porque se ele saísse de lá, o que acontecia, irmã Marlene? A família, né, do que tinha matado, ia matar ele. A família do que tinha perdido o ente querido ia enviar o vingador de sangue. Então, se o vingador de sangue encontrasse ele fora da cidade, teria o direito de matar ele, porque essa era a lei. Tá? Agora eu pergunto, se o seio de Abraão representa a cidade de refúgio, como nós vimos aqui, antes da morte do papai Yalcha, no madeiro, o seio de Abraão era a cidade de refúgio daqueles que morreram antes da morte do papai Yalcha. Eu pergunto, irmã Cláudia, por que eles estavam ali na cidade de refúgio? O que eles fizeram para estar ali? Isso lá na antiga aliança. Esses que estão no seio de Abraão são aqueles que morreram
e é uma representação cidade-refúgio, seio de Abraão, que era nas profundezas da terra. Aí eu quero saber, por que eles estão numa cidade-refúgio ali guardados? O que eles fizeram para estar ali? Não sabe? Irmão Gilson. Sem querer matar aquele que o pai, né? O papai Alto. Isso. Exatamente. Mas eles foram para lá, aí se aguardaram na fé de Abraão ali, né? Exatamente, meu irmão. O que eles fizeram? Eles mataram o papai Ialcha sem intenção. Aí você fala assim, como que eles mataram o papai Ialcha sem intenção? Como assim? Irmão Caleb, me explica. Você tem essa dúvida? Então vamos sanar essa dúvida do irmão Caleb e de demais irmãos. Vamos abrir Ialcha, profeta Ialcha. Profeta Ialcha, quando eu falo profeta Ialcha, eu estou falando de quem? Irmã Ana, do irmão Bruno. Ah, isso aí. 1340. Quem? 1340? Profeta Ialcha, 53, versículo 3, diz assim, Ialcha 53, 3, era desprezado e abandonado pelos homens, homem sujeito à dor, familiarizado com sofrimento, como pessoa de quem todos escondem o rosto, desprezado, não fazíamos caso nenhum dele, e no entanto, eram nossos sofrimentos que ele levava sobre si, nossas dores que ele carregava, mas nós o tínhamos como vítima do castigo, ferido por Ial e humilhado, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. Então o que é que nós fizemos para matar ele sem querer? Falo nós na condição dos antepassados. Eles agiram, transgrediram o quê? Transgrediram o quê, irmão Moacir? Transgrediram o mandamento de Ial, que foi escrito pelo dedo de Ial. Então, quando ele morre no madeiro, irmão Caleb, ele morre pela transgressão do povo, antes dele. Então ele morre pela transgressão do povo antes dele e diz, olha, toda transgressão que este povo cometeu recai sobre ele. Mataram ele sem intenção, mas aponta também para frente, para depois dele, porque ele reconcilia tanto a antiga aliança como a nova, tanto como os seres da terra como os seres do céu, através do sangue dele derramado no madeiro. Pode falar, irmão. Por isso que fala que ele é o sacrifício perpétuo. Não tem outro sacrifício, é único. Por causa da lei, né, meu amado? Ele veio para cumprir a lei, né? Só ele que poderia. Exatamente. O dicionário de hoje tem uma pergunta que se bastante coisa assim. Só um detalhe, irmã, quando a gente fala do sacrifício perpétuo, a gente lembra daquele que carrega o sangue. Ele é o sacrifício perpétuo, tá? Aquele que carrega o sangue no lugar do seu pai. Por quê? Porque quando o pai dele morreu, ali houve o pai de Ialcha, houve um derramamento de sangue, correto? Agora, a alma voltou para a luz inacessível. Quem vai acessar esse corpo agora é quem? O Espírito. Então é a condição daquele cordeiro como que imolado, o sacrifício perpétuo. Está entendendo? Ele é o sacrifício perpétuo, nesta condição. E é claro que o sacrifício, de uma vez por todas, para tampar todo sacrifício animal, é o sacrifício de Ialcha no madeiro. Ok? Como é que é, irmã Marinalva? Nesse questionário de hoje, tem uma pergunta que tem muito a ver com esse texto. A pergunta é: por que mataram Ialcha? Por
Porque os israelitas não aceitaram Yahshua. Porque os israelitas não aceitaram Yahshua como rei. Porque ele não veio na descendência de Salomão. Exatamente. Eles esperam um rei, né? Descendente de rei. Gratidão, meus irmãos. Isso é para a gente compreender, né? Como é grande o tanto que nós crescemos. Fiquei feliz os irmãos respondendo a maior parte das perguntas certinho, né? Então vamos para a terceira pergunta. Essa terceira pergunta eu já fiz para o irmão Leonardo. Aqui fala do sumo sacerdote. Até quanto tempo que o povo, que o homicida fica lá, na cidade de refúgio? Até a morte do sumo sacerdote. Vamos abrir, irmãos? Vamos abrir no livro de Samuel. Samuel crescia em graça e conhecimento. 1 Samuel. 1 Samuel. Isso. 1 Samuel 2, 26. Diz assim: entretanto, o jovem Samuel ia crescendo em estatura e em beleza diante de Al e dos homens. Fazendo link com qual passagem? Com Lucas. Vamos abrir lá? Lucas 2, 52. Aqui fala, né? Envelhecendo em estatura e em beleza, né? Nós estamos nos embelezando, né? Exatamente. Exatamente. Estamos no período de embelezamento. Lucas 2, Samuel 2. Lucas 2, Samuel 2. Lucas 2, 52, Samuel 2, 26. É metade. É metade. 26, 26, 52. Lucas 2, 52. Porque a escritura ela mostra apontando um com o outro, né? Porque não é coincidência a conexão dos textos em versículos e capítulos. O cara foi lá e pegou o pergaminho. Vou pegar aqui o pergaminho do livro de Samuel. Aí vamos transcrever ele aqui para a Bíblia, né? Para fazer a Bíblia. Aí vamos colocar aqui capítulo 2. Aí, coincidência? Aí Lucas 2. Nada é coincidência, meus irmãos. Lucas 2, 52 diz assim: e Yahshua crescia em sabedoria, em estatura e em graça diante de Al e dos homens. Samuel e Yahshua apontam um para o outro. Samuel é a representação de quem? Irmã de Emi, filho varão. E Yahshua é a representação de quem? Yahshua, esse aqui que nós acabamos de ler. Isso, mas aí no caso aponta para quem? Samuel representa quem? Filho varão. Filho varão. Por que filho varão? Porque nascido de mulher. Aí Lucas 2,52. Ali é quem? Yahshua com Yal dentro. Aponta para quem? Só repete. Para o filho varão. Ambos apontam para os dois. Não, nasci de mulher, mas eu falo assim, ambos apontam para os dois, porque foi necessário que o filho varão viesse e crescesse em graça e conhecimento diante de Al e dos homens. Ambos apontam para os dois. Assim como Yahshua. Porque Samuel é uma condição e Yahshua é uma outra condição de nascimento. Um com genealogia, outro sem genealogia.
mas ambos apontam para também aquele que viria no futuro, que também iria crescer em graça e conhecimento diante de Yahweh e dos homens. Correto? Por que eu falo isso? Por conta dessa passagem aqui, ó. Abra aqui em Profeta Yahusha, capítulo 1. Profeta Yahusha, capítulo 1. Profeta Yahusha, capítulo 1, versículo 2. Todos encontraram? Diz assim: ouve, ó céus, presta atenção, ó terra, presta atenção, porque Yahweh está falando: criei filhos e os fiz crescer. Criei filhos e os fiz crescer, mas eles, o quê? Aqui é quem que está falando? Quem que está falando? Quem que está falando, irmã Adriana? Lê aí, irmã. Não, quem que está falando? Ó, Yahweh está falando, tá? Ele mesmo está escrito aí, ó. Yahweh está falando. Ah, irmãzinha. Ah, tá. Não, eu falei, ó, quem está falando? Então, ó, ouve, ó céus, presta atenção, ó terra, porque Yahweh está falando: criei filhos e os fiz crescer, mas eles se rebelaram contra mim. Aí, quantos filhos que Yahweh criou e fez crescer? Para todo mundo? 10. Todo mundo? 10. Todo mundo? 10. Todo mundo? 10. Erraram. Filhos. Quantos filhos ele criou e fez crescer? E todos eles se rebelaram, então? 9 se rebelaram. 9 se rebelaram. 9 se rebelaram. Tá, já. Repete de novo. Presta atenção. Presta atenção. Presta atenção. Está escrito aqui. Ó. Ouve, ó céu. Presta atenção, terra. Porque Yahweh está falando: criei filhos e os fiz crescer, mas eles se rebelaram contra mim. Então ele está falando que todos esses que ele criou e fez crescer, eles se rebelaram, sem exceção. Então são quantos? 9. Ué, a leitura está aqui, ué. Eu não perguntei quantos filhos ele gerou, eu perguntei quantos filhos aqui está referindo. 9. Agora, quantos filhos ele criou e fez crescer? 10. Mas 9 se rebelaram. Vamos provar que um não se rebelou? Vamos. Vamos provar que um não se rebelou. Abre aí, Profeta Yahusha, capítulo 50. As cartas de Micael. As cartas de Micael. Yahusha 50. Vai, Yahusha, já te abençoe. Tá. Irmão, só ouve esse detalhe aqui, irmão. Irmão Leonardo, só ouve esse detalhe aqui, rapidinho. Ó. Ouve, ó céus, presta atenção, terra. Criei filhos e os fiz crescer. Criei filhos, irmã, e os fiz crescer. Mas eles se rebelaram contra mim. Então, as matrizes iniciais, gratidão, são 9 que se rebelaram, mas são 10 que ele criou, mas são 9 que se rebelaram. Agora eu tenho que provar que um não se rebelou. Quem é este um que não se rebelou? Micael. Profeta Yahusha, capítulo 50, versículo 4, diz assim:
O mestre-al me deu a língua de discípulo, para que eu soubesse trazer ao cansado uma palavra de conforto. De manhã ele me desperta. O que está escrito lá no início? Ouve, ó céu. De manhã ele me desperta. Sim, desperta o meu ouvido. Ouve, ó céu. Presta atenção, ó terra. Por quê? Para que eu ouça como discípulo. O mestre-al abriu-me os ouvidos, e eu não fui rebelde, eu não recuei. Este é Micael, provando que dos 10, 9 se rebelaram, mas um não se rebelou. Este é Micael. Certo? Isso é a palavra de Yahweh. Por isso que ele fala: ouve, ó céu, presta atenção, ó terra. Criei filhos e os fiz crescer, mas eles se rebelaram contra mim. Quantos se rebelaram? 9. Porque foram após? Foi após quem? Foi após quem? Foi após quem? Foi após quem? Que é isso, gente? Satanás, Abaddon, Antimachia. Que boleira que vocês estão arrumando. Nossa, irmão. Que é isso, irmão? Ah, meu pai. Abre aí Ezequiel 28. Ai, irmãos. Ai, irmãos. Ai, irmãos. Presta atenção, irmãos. Ezequiel 28, versículo 11. Diz assim: a palavra de Yahweh me foi dirigida nesses termos: filho do homem, pronuncia um lamento contra o rei de Tiro, e diz assim, assim diz o mestre Yahweh: tu eras modelo de perfeição. Está falando de Lúcifer, cheio de sabedoria e de beleza perfeita. Lúcifer, estavas no Éden, jardim de Yahweh. Estavas no Éden, jardim de Yahweh. Engalanava-se com toda sorte de pedras preciosas. Conta comigo: rubi, topázio, diamante, crisólito, cornalina, jaspe, lazulita, turquesa, berilo. 9 pedras. De ouro eram os seus pingentes e os seus discos. Todas essas coisas foram preparadas. Todas essas coisas foram preparadas no dia que você foi criado. Criou os seres do 5º dia e criou os filhos de Yahweh visível no 6º. Todos esses filhos foram preparados, e você se ornamentou com meus 9 filhos. Fiz de ti o querubim cintilante, o protetor. Estava no monte santo de Yahweh, e movia-te entre as brasas ardentes. Desde o dia da tua criação fostes íntegro em todos os teus caminhos, até que o dia achou-se maldade em ti. Achou Satanás nele. Satanás significa? Então, achou um adversário no meio do povo de Yahweh. Aí fala: até que o dia achou-se maldade em ti. Em virtude do teu comércio intenso, te encheste de violência e caístes em pecado. Então te lancei do monte de Yahweh como profano. Isso já aconteceu, irmão Caleb? Por quê? Exatamente. E te exterminei, ó querubim protetor, dentre as pedras de fogo,
teu coração te exaltou quanto sua beleza, perverteste tua sabedoria por causa do teu esplendor, assim te atirei por terra, e fiz de ti o espetáculo à vista dos reis. À vista dos reis. Fiz de ti o espetáculo à vista dos reis. À vista de quem, irmão André? Hã? É. Mas são reis eles? São reis? Hã? É. Ó. Fiz de ti o espetáculo à vista dos reis. Esses daí é os anciãos. Porque chegou lá, na vista deles, ele foi tirado de lá. Em virtude da tua grande iniquidade, por causa da tua desonestidade, de todo o teu comércio, profanaste teu santuário. Tá? Certinho? Então agora a gente compreendeu. Este não foi rebelde. Micael. É. E agora eu pergunto. Deixa eu ver aqui. Irmã Flávia. Qual era a pedra que representa Yalcha Micael? Ou Oni? Não pode soprar, irmãos. Ou Micael. É porque eu vi o café. Ou seja, ônix é a pedra do sumo sacerdote. Gratidão, papai, meus amados irmãos. Então vamos ver aqui, ó. Vamos pegar aqui uma outra pergunta. Muitos irmãos se confundiram nessa pergunta. Eu queria que o irmão Márcio estivesse aqui. Então vamos lá. Então vamos ir para a irmã Kátia mesmo. Não, vou para a irmã Flávia, porque ela escapou da resposta aqui. Irmã Flávia, papai Yalcha foi traspassado pelas nossas transgressões, correto? Aonde que ele foi traspassado? Onde ele foi traspassado? Não posso dizer que Yalcha agora não. Onde? No corpo. Onde? Onde no corpo ele foi trespassado. Isso. Estou falando papai Yalcha que morreu no maleiro, tá? Sim, isso. E aí, onde que no corpo ele foi trespassado? Hã? Não. Trespassado é atravessar. Atravessou. Furou. Furou na costela. Não. Isso é evangelho anátema. Irmã Cláudia. Nas mãos e nos pés. É o escravo. Nas mãos e nos pés. Nas mãos e nos pés. Ele foi traspassado. Então, quando falar para você assim, olha, ele morreu numa cruz, é mentira. Porque conforme a lei de marcha, que ele cumpriu toda ela, é mão sobre mão, pé sobre pé. Então ele foi traspassado, tá? Na costela evangelho anátema, que fala que o soldado enfia uma lança lá, tá? Cruz é uma madeira reta, né, irmão? É tipo uma estaca, né? Eu falei
Ah, tá. É estaca. Aí eu pergunto para a irmã Cátia, quem que é o trono de Abaddon? Trono de Abaddon? Quem era o trono de Abaddon? O Antibachia e Emmanuel. Exatamente. Agora, quando fala irmã Júlia, quando fala, após o trabalho fatigante da alma, ele volta para luz, para Yal, luz inacessível, e descansa, passando a missão para o seu justo. Quem é esse justo? O herdeiro. Então fala, agora o seu justo estará em qual condição no templo? Como sumo sacerdote para sempre, mas também como rei. Mas no rei a gente sabe que é palácio de marfim. E pelo seu conhecimento, o que o justo fará no lugar do seu pai? O que o justo vai fazer no lugar do seu pai? A gente acabou de falar aqui no templo. Então o que ele vai fazer no templo? Foi morto no madeiro, trabalho fatigante da alma. A luz, foi para a luz inacessível e ao visível. O sumo sacerdote toma o lugar do seu pai. O sumo sacerdote toma o lugar do seu pai. O sumo sacerdote toma o lugar do seu pai. E ao visível no corpo de Alcha. E o sumo sacerdote recebe aquele corpo e Alcha com o espírito. E ele vai para o templo. O que ele vai fazer no templo agora? Próximo passo. O véu rasgou. Não. O véu rasgou. Correto? Já não tem um véu. O átrio exterior. Não. O átrio Santos dos Santos e o átrio Santíssimo se torna um só. Aí ele vai fazer o que agora? Purificar? Não. O próximo passo, o que o sumo sacerdote, quando o animal morre no átrio exterior. Quando o sumo sacerdote ele vai pegar o sacrifício, o que ele vai fazer dentro do templo? Fazer a expiação. Ele faz a aspersão com qual dedo? Faz já o chamado mão. Com qual dedo? Exato. E ele faz o rito de expiação aonde? Onde no templo? Em cima de onde? Explica para ele, irmão Euler. O local que ele vai fazer. Qual que é o rito? Aonde que ele vai fazer o rito? No altar. Ele vai fazer a purificação no nível do inferior, não é? Não, fazer o rito da expiação. Em cima da onde? Eu não entendi. Em cima da onde? Ele vai fazer o rito de expiação em cima de quê? Quando o sumo sacerdote entrava, ele tinha que fazer sacrifício, fazer lá fora o sacrifício, aí trocava as vestes e entrava. Ele tinha que fazer a aspersão do sangue. Aonde? Irmã Diene. Em cima da tampa do propiciatório. Né? Isso é o que? O rito da expiação. Esse é o rito da expiação. Então, amados irmãos, as outras perguntas eu já falei tudo aqui, tá? Porque tá aqui, ó. Mas depois vocês podem pegar o desafio e recapitular ele, tá? Então, olha só para você ver como que, quando a gente volta nos estudos,
a gente relembra desses pontos e a gente vê o quanto nós crescemos. Porque Ial quer nos dar o pleno conhecimento, irmãos, ainda estando no corpo limitado. Porque se estivesse no corpo celestial e espiritual, seria muito fácil. Mas ele quer nos dar num corpo limitado, para falar assim, ó, eles conseguiram, mesmo estando num corpo de escravo, limitado, né? E esse é o nosso esforço, esse é o nosso esforço diário. Gratidão, papai. A gente conclui aqui mais um desafio do dia 23 do 11 de 2022, né? Muito importante, quem quiser entender sobre cidade e refúgio, eu vou pedir ao irmão para colocar aqui, recapitulando cidade e refúgio. Muitos irmãos têm dúvida sobre esses detalhes, aí no título vai estar recapitulando cidade e refúgio. Então quem quiser voltar para ouvir sobre a cidade e refúgio, esse estudo aqui a gente deu uma pincelada boa para entender, tá? Então, entendendo os levitas, gratidão, papai. Eu espero assim que os irmãos ruminem, gravem, né? Que a maior parte dos estudos, meus irmãos, é ruminar mesmo, porque não capita tudo de uma vez. É necessário parar e ruminar. Vamos dar gratidão, papai? Grato a Yahusha, grato a Yah, grato a Yahusha, grato a Yah, grato a Yahusha, grato a Yah. E assim seja feita a vontade do papai Yahusha. Que Yah te abençoe e te guarde. Assim seja feita a vontade do papai Yahusha. Que Yah faça resplandecer seu rosto sobre ti e te seja longânimo. Assim seja feita a vontade do papai Yahusha. Que Yah levante a sua face, te dê a bênção da paz, da saúde e da salvação. Assim seja feita a vontade do papai Yahusha. Grato a Yahusha, grato a Yah. Grato a Yahusha, grato a Yah. Grato a Yahusha, grato a Yah. E assim seja feita a vontade do papai Yahusha. Assim seja.